programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus, com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Cumprimento a todos nessa tarde de mais uma segunda-feira com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz, meu amado ouvinte, por estarmos aqui em mais uma segunda-feira, em mais um programa Momento com Deus. Eu quero desejar de todo o meu coração que a sua segunda-feira venha a ser muito abençoada, que a sua terça-feira seja de muita fé, e que a sua quarta-feira seja de muita confiança em Deus, e a sua quinta de muita esperança no Senhor, e que a sua sexta seja de sabedoria celestial do alto, e que o seu sábado venha a ser da revelação divina, e que no domingo você venha ter a certeza de que Deus cuidou de você a semana inteira. Eu não sei o que você precisa nesse dia, mas eu quero te dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faz presente nesta tarde em mais um programa Momento com Deus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração nesse momento e nós vamos orar, pedir a Deus que Ele venha abrir os céus e falar aos nossos corações. Soberano Deus, Xanabá, Subedecanturi, Decanto, Labanai. Queremos nesse momento, Deus, erguer os nossos olhos ao monte, porque sabemos que é do monte que nos vem o socorro. Que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha afirmar os nossos pés sobre a rocha de Cova Súbia, a qual nos sustenta de todos os vendavais, de todas as lutas, de todas as adversidades. Senhor, nesta segunda-feira, nós queremos fazer, Deus querido, a oração como teu servo Agur fez em Provérbios 30. Não queremos nem a riqueza nem a pobreza, mas queremos o pão diário. Queremos que nesse dia, Espírito Santo de Deus, que toda a falsidade, todas as máscaras venham cair por terra e que nada venha nos desvincular dos teus caminhos. Deus, eu apresento cada ouvinte nesse dia. Eu apresento, Espírito Santo de Deus, cada pessoa que está ouvindo nesse momento o programa Momento com Deus. O Senhor é Deus, Pai, que entra nas causas impossíveis. Que o Senhor venha entrar em toda a área emocional, toda a área espiritual, toda a área ministerial, toda a área familiar. Que o Senhor venha se fazer presente em cada coração de Calá, Subedequeixa, Nabanaia nessa tarde. Deus, que os céus venham ser abertos nessa hora e que cada ouvinte venha ouvir, sentir a tua graça e a tua misericórdia, porque sabemos, Senhor, que somos pecadores, sabemos que nada podemos, mas sabemos que quando elevamos os nossos olhos ao monte, do Senhor nos vem o socorro. A tua palavra é clara e eficaz. Halaixa Nabassúbia, que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós jamais seremos atingidos. Deus, visita os corações que estão em conflito nesse dia, visita os corações que estão sem esperança. Deus, que nesse dia, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha dar o abraço celestial em cada ouvinte, que o Senhor venha suprir as necessidades dos teus servos, que o Senhor venha entrar de canto de Súbia de Calaxa Nabanaia, no mundo espiritual, e que o Senhor venha colocar cada ouvinte sobre os pés, que cada ouvinte, Espírito Santo de Deus, venha sentir a tua graça, venha sentir de queixa Nabanaia, a tua misericórdia. Jesus, quantos nesse dia estão aflitos, quantos nesse dia andam de um lado para o outro, pensando o que irão fazer, mas a tua palavra, Deus, ela é clara, que quando nós servimos o Senhor, somos mais que vencedores. Sabemos que o Senhor, toda guerra que o Senhor entra é para ter vitória. Assim como Davi, Senhor, naquele dia qual o Senhor o levou até Dequei de Súbia, o gigante Golias,
Ali Dequei de Labanaia, o teu povo estava em desespero, o teu povo estava sendo afrontado, mas bastou uma palavra de autoridade vindo, Deus, de Davi, dizendo que ele não tinha ouro nem tinha prata, e que ele não ia com as armaduras do homem, mas que ele venceria o gigante através do poder e a graça do teu santo nome. Que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha entrar nos corações, que o Senhor venha ser um bom semeador, e que essa semente não venha cair à beira do caminho, porque sabemos que todos aqueles que estão à beira do caminho, Deus, a semente não nascerá e nem florescerá, mas nós sabemos de que a semente que cai sobre a terra boa, essa sim de que de manturi de fácil, irá germinar, irá crescer. Quantos ouvintes nessa tarde, Espírito Santo de Deus, estão pensando assim, enterraram a minha semente, mas eu quero te dizer, meu amado ouvinte, que a semente para nascer, ela precisa ser enterrada. Quem sabe nessa tarde, as adversidades, Xanabassúbia de Calabanaia, tem tentado de que Xanabassúbia, pensar que você acabou, que sua semente foi enterrada, mas eu tenho uma notícia boa para você nessa tarde. Quando a semente é enterrada, é tempo de germinar, é tempo de crescer. Eu não sei como estão os teus poços nesse dia, em cada área da tua vida, mas Deus manda te dizer, comece a cavar cada poço novamente, seja poço ministerial, poço espiritual, que você venha pedir que o poço de Calabassuba da sua visão espiritual venha ser aberto. Muitas vezes você pode pensar assim, eu estou abandonado por Deus, eu fui envergonhado perante a minha família, perante a sociedade e perante até a minha igreja, mas eu tenho uma palavra de vida para você. Quando você pensa que não tem mais jeito, é a hora que Deus entra e te dá o sobrenatural. Eu gostaria que nesses simples momentos, nesses simples minutos, você pudesse erguer os teus olhos ao monte, que você venha fazer o uso da boa palavra, que você venha sentir de que de suba de labanaia, a graça do Espírito Santo, que você venha repreender todo pensamento contrário, que você venha falar, Jesus, os pensamentos que veio no dia sobre a minha mente, sobre o meu coração, são pensamentos de morte, mas eu quero te dizer que o Deus que entra na sua mente neste momento são pensamentos de vida e de vida em abundância. A palavra de Deus diz que quando nós firmamos a nossa casa na rocha, pode vir de lá subir todas as adversidades, todas as afrontas, mas que você venha vencer na palavra, porque Jesus, quando foi levado para o deserto, 40 dias ali jejuando, buscando a presença do Pai, ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado pelas hienas satânicas que queriam tirar o foco de Jesus, mas Jesus era puro, Jesus era santo e nós somos pecadores, mas hoje Jesus mandou um Consolador e a palavra de Deus diz que para você não usar a tua força humana nesse dia, para você não dar o seu jeitinho, para você não contar mentira, mas para você vencer na verdade. Se você se sente fraco e abatido nesse dia, eleva os teus olhos ao monte, peça ao Senhor direção do céu, e por mais que você pense que a situação que você está vivenciando é uma situação de morte, uma situação de derrota, eu quero te dizer que Deus transformará no cenário de vitória. Eu gostaria que você se colocasse na presença de Deus nesses momentos e que você ouvisse a voz de Deus. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema dessa tarde, a qual o Senhor me proporcionou, é ouro, prata, bronze. Para moldar, aprumar, receber o azeite, precisa ser vaso de barro. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, ele ministra ao meu coração que nós sabemos que Jesus, ele é o oleiro.
E o oleiro, ele cuida da nossa vida 24 horas por dia. Mas muitos querem estar na presença de Deus como um vaso de ouro. Eu quero te dizer que o vaso de ouro, ele não tem serventia no reino espiritual, porque o vaso de ouro, ele não pode passar pela roda da olaria. Eu quero te dizer que o vaso de prata, ele também é inútil no mundo espiritual, porque ele não pode ser moldado no momento que é necessário. E que também o bronze é a mesma situação. Se você se coloca na presença de Deus, agarrado nas coisas materiais, eu quero te dizer que você jamais será um vencedor. Você será sempre um perdedor. Porque perante o reino espiritual, o ouro significa o poder de Deus, a prata, a redenção de Deus, o bronze, a justiça de Deus. Mas esses três esses três instrumentos, esses três xanabassube metais, eles só têm poder perante a balança de Deus. E para moldar, para aprumar, para receber o azeite, é necessário você ser um vaso de barro. Eu gostaria de meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 até o 9, que diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Versículo 9 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos dar uma lição que o ouro, a prata e o bronze, ele tem um valor terreno, mas perante a olaria de Deus, perante o mundo celestial, é necessário que venhamos ser barro, porque muitas vezes a sua vida humana pode passar por muitas tribulações, por muitas lutas, por muitas vezes humilhações perante o homem, mas quando você dobra os teus joelhos, quando você eleva os seus olhos a Deus e diz assim: Deus, eu nada posso, mas eu sirvo um Deus que tudo pode. Você precisa entrar nessa tarde, meu amado ouvinte, no mundo espiritual. Você precisa dizer para Deus: Deus, eu quero ser barro, eu quero ser moldado pelo teu Santo Espírito. Existe um louvor que diz: quebra e me faça de novo. Nós sabemos que a roda do oleiro é aonde se molda o barro, mas muitas vezes um vaso é necessário que Jesus jogue no chão, quebre e recomeça tudo de novo. Mas o interessante é que Deus usa o mesmo barro. Eu não sei como se encontra o seu vaso na presença de Deus nesse dia, mas eu quero te dizer que quando o Senhor me falava sobre o vaso de ouro, prata e bronze, esses três de metais não tem serventia perante Deus, porque esses são vasos que Deus não perde o tempo, porque são vasos que estão ligados às coisas da terra.
A palavra de Deus diz que no livro de Atos dos Apóstolos existia um casal que se chamava Ananias e Safira. Eles fizeram um voto a Deus, um voto que eles iriam vender um terreno e apresentariam essa oferta no altar de Deus. Mas quando eles viram o dinheiro, eles corromperam. Eles preferiram não ser barro. Eles preferiram ser um vaso de metal. E pensaram que poderiam, enganar os profetas, os servos de Deus. E Ananias deu só uma parte daquele dinheiro. E ali foi falado assim: você tem certeza que é só isso? Eu tenho. E a palavra de Deus diz que Ananias, ele morreu. E Safira, não sabendo da situação, chegou ao templo, mentiu novamente para o sacerdote e ela também morreu. Eu não sei nessa tarde como você tem conduzido as suas situações perante Deus, mas eu quero te dizer que para Deus te moldar, para Deus aprumar o teu vaso e para você receber o azeite, que é a orientação de Deus, você precisa ser barro. Muitas vezes tomamos atitudes segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, e são caminhos de morte. Mas eu quero te dizer, talvez você nessa tarde se encontre num labirinto, talvez nessa tarde você se encontre numa caverna. No Salmo 142, Davi expressa que ele estava passando momentos de tribulações, momentos a qual aos seus olhos não haveria solução. Mas quando ele parte para o Salmo 143 e logo em seguida o 144, desce uma clarificação de Deus sobre a vida de Davi, e Davi recebe a sua vitória. Muitas vezes nós vemos que estamos sitiados por muitas situações, por muitas adversidades, mas quando elevamos os nossos olhos ao monte, é de Deus que nos vem o socorro. Existe uma historinha que eu estava lendo esses dias, de uma classe, numa escola, e havia uma criança, e essa criança, quando ela chegava na sua sala, havia muito incômodo e rejeição de todos, porque havia uma cicatriz muito grande no seu rosto. E houve uma reunião, porque os alunos insistiram, os pais, que aquela criança saísse daquela sala, que ela tivesse uma aula especial, porque eles não suportavam a feiura daquele menino devido àquela cicatriz. Mas um dia aquela criança, que era barro, ele não era prata, nem ouro, nem bronze, ele pediu ao professor que ele gostaria de contar o seu testemunho. E ele disse que a sua casa havia passado por um incêndio, e lá dentro estavam seus 3 irmãos, um de 4 anos, um de 3 anos e a outra menininha de 1 ano e alguns meses. E ele disse que a sua mãe buscou a primeira criança, buscou a segunda, mas aí se juntou várias pessoas da vizinhança e não permitiram que ela entrasse pela última vez para resgatar a última criança. E aquela criança disse que sentiu de Deus, tendo a idade de 6 anos, que ele queria entrar lá dentro, mesmo que o fogo já estava consumindo o barraco. E ele entrou, e ele conseguiu pegar a criança. Mas quando ele estava saindo, caiu uma madeira em chamas sobre o seu rosto, a qual se formou uma grande cicatriz. E aquela cicatriz, ela era rejeitada por onde aquela criança passava. Não só na sua escola, mas na sociedade, por onde ele vendia algumas balas, por ser uma criança de classe média baixa. Mas ele disse para aquela sala de aula o seguinte: eu salvei a minha irmãzinha, e toda vez que eu vejo a minha irmãzinha, os meus olhos descem em lágrimas, porque essa marca dessa cicatriz foi uma marca de amor, foi uma marca a qual eu arrisquei a minha vida, mas eu trouxe outra vida, que é a minha irmãzinha. E quando eu chego todos os dias na minha casa, já se passaram 2 anos,
E a minha irmãzinha me abraça, passa a mão na minha cicatriz e disse: como eu te amo. Então nesse dia, talvez você tenha estado com algumas cicatrizes a qual você pensa assim: será que vale a pena servir Deus? Será que vale a pena eu estar na casa de Deus? Será que vale a pena eu ser vaso de barro e passar na olaria de Deus a cada momento? Muitas vezes eu só vejo trevas, lutas, adversidades, mas eu quero te dizer que as tuas cicatrizes, com certeza, se você olhar pelo lado positivo, elas têm marcas de vitória. Porque o nosso passado, ele só nos acrescenta você peneirar, tirar o joio do que foi ruim, mas eu tenho certeza que cada cicatriz é uma experiência de vitória sobre a sua vida. E como nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eu quero dizer para você nesse dia que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser moldado por Deus. Se aquele irmão não tivesse entrado naquele barraco em chamas e tirado a sua irmãzinha dali, talvez hoje ele poderia pensar assim: eu estou bem, eu estou tranquilo, mas a sua consciência não estaria tranquila, porque ele deixaria alguém que era seu sangue, não está hoje no meio dele. Então eu quero te dizer nesse dia que a nossa ousadia é o santuário pelo sangue de Jesus, o novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu quero dizer nessa tarde que Jesus, ele foi crucificado não pela dor, mas por amar nós. Deus, ele enviou seu único filho à cruz do Calvário, para que a sua carne fosse rasgada, para que a sua carne fosse mutilada, para que o seu filho fosse humilhado perante o homem, mas exaltado na presença de Deus. Eu não sei o que você tem passado nesse dia, mas eu quero dizer que quando o exército de Deus desce sobre a terra, o do inimigo cai por terra. Eu gostaria que você nesse dia colocasse a sua vida na presença de Deus. Eu não sei como está o teu vaso, porque se o teu vaso estiver embocado, desemboca ele para receber a direção de Deus. Nós sabemos que em Mateus 25 existiam 10 virgens, 5 prudentes e 5 inércias. E as 5 prudentes, elas conseguiram alcançar, entrar na porta do céu. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3: guarda a tua coroa para que o inimigo não venha roubar. Nessa tarde, a palavra que o Senhor proporciona através do programa Momento com Deus: não queira ser aparência na presença de Deus, não queira ser capa, mas queira ser essência, conteúdo na presença de Deus. O cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho, mas ele clamava, e quanto mais a multidão pedia que ele se calasse, mas ele clamava o socorro de Deus. E a palavra de Deus diz que ele largou a capa e ele enxergou. Nessa tarde, Deus quer que você enxergue as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nessa tarde, Deus não quer que você preocupe nem com ouro, nem com a prata, nem com bronze, mas que você se preocupe em dobrar os seus joelhos na presença de Deus. Que você venha pedir para Deus aprumar, para que você venha ser um vaso de barro, mas um vaso a qual o nome do Senhor venha ser glorificado. E para você receber as orientações de Deus, você precisa dobrar os seus joelhos, você precisa buscar o Senhor. E o último conselho da irmã Silvia: não olhe para as adversidades nesse dia, não olhe para os seus problemas, mas eleve os teus olhos ao céu. Peça a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma conexão com você, e você vai receber o melhor de Deus nesse dia, que é estar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer como Ele quer. Vamos orar em nome de Jesus.
Soberano Deus, Pai querido amado, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra, a qual o Senhor nos concede nesse dia. Que nós não venhamos ser, Deus, assim como Ananias e Safira, que tentou, Deus, roubar o que era seu, e foi caso de morte espiritual e morte física. Mas que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, nós venhamos estar na tua presença como bom samaritano, colocando o nosso coração na tua presença. Deus, eu apresento a vida de cada ouvinte nesse dia. Que essa palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, venha falar em cada coração. E que cada ouvinte possa meditar nesse dia em nome de Jesus. Os Salmos 142, 143 e 144. Eu quero pedir nesse momento por cada ouvinte, por cada família representada. Quero agradecer por mais um programa e dizer, Deus, nos coloque sobre os pés espirituais e que nós venhamos descer o nosso eu, que nós não venhamos nos agarrar em aparência, que nós não venhamos nos agarrar nas coisas dessa terra, mas nós venhamos, Deus, pedir a tua misericórdia, a tua graça, e que a tua misericórdia venha se fazer presente nesse dia. Deus, visita cada ouvinte, dá uma semana de surpresa, de vitória, vai quebrando todo impedimento nesse dia, todo espírito de depressão e de opressão satânica. Que o Senhor venha entrar nas mentes, que o Senhor venha entrar nos lares, e que o Senhor venha fazer, Deus, vasos novos nesse dia, para que o teu nome venha ser glorificado. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde, meu amado ouvinte, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais um programa Momento com Deus. Continue orando pela irmã Silvia, por este programa. E se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Jesus e Salvador, venha estar sobre a sua vida. Se você está em desespero nesse dia, dobre os seus joelhos, clame, assim como o cego Bartimeu, e Deus abrirá a tua visão, e você receberá a sua vitória. Eu deixo o meu abraço, a minha paz, em nome de Jesus. Esteja ligado no céu e você vai alcançar a tua vitória. A graça e a paz da irmã Silvia. Se o teu vaso está vazio, hoje ele vai transbordar. Vaso quebrado, o azeite não para não. O oleiro com suas mãos faz outro vaso com perfeição. Eu sou um vaso, você também é vaso, e quem prepara o vaso é o Senhor. Eu vaso quebrado, o oleiro vai consertar, e hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. O inimigo não vai entender, a unção sobre a tua vida vai descer. Ele não vai suportar quando o oleiro começar a te usar. Ele não vai resistir quando o oleiro começar a agir. O oleiro é Jeová e muitos aqui ele vai batizar. O oleiro é Jeová e muitos aqui ele vai batizar. Eu sou um vaso, você também é vaso, e quem prepara o vaso é o Senhor. Eu vaso quebrado, o oleiro vai consertar, e hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. Meu irmão, fique ligado, pois o mistério vai desenrolar. As algemas que te prendiam, o oleiro vai elas quebrar. Você é tocha viva de fogo e renovado hoje você será. É o seu mistério, comece agora em língua falar. É o seu mistério.
Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.